Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. O fim do Jornal do Brasil está sendo chorado, lamentado, sentido. E é compreensível, porque encerra-se uma história de 119 anos, metade dos quais como padrão de qualidade jornalística. No meio de tanta tristeza, impossível reprimir o riso. Mesmo moribundo, o jornal continua apegado à mentira. No domingo, noticiou com destaque a repercussão internacional positiva da sua fase digital e omitiu o que está sendo publicado sobre as trapalhadas financeiras do grupo que ajudou a matar o outrora glorioso JB. A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia americana, mas esta liberdade novamente exibe as suas terríveis contradições diante da nova ofensiva da mídia de extrema-direita. Colunistas de rádio e televisão evangélicos estão cada vez mais histéricos à medida em que se aproximam as eleições para o Congresso em novembro. Obama, o comunista, Obama, o islâmico, são os gritos de guerra de uma facção delirante da mídia eletrônica dos Estados Unidos que só vai sossegar quando conseguir deflagrar uma nova guerra civil. A estreia de Marília Gabriela como apresentadora do programa Roda Viva da TV Cultura foi ruidosa, mas valorizou o que se pretendia esquecer: sua intensa atividade como garota propaganda de televisão. Jornalistas não são vendedores de produtos, são buscadores da verdade. Longe de servir de estímulo ao bom jornalismo, o novo Roda Viva escancarou a degradação daquela que já foi chamada de última profissão romântica. A decadência e morte do JB tornaram imperioso o desdobramento de um debate que começou há 10 dias sobre a autorregulamentação da imprensa. Um setor ou segmento econômico que aceita o princípio da supervisão corporativa teria evitado os vexames cometidos pelo JB quando vendia manchetes e favorecimentos aos políticos que o apoiavam? Qual a dimensão da autorregulação? Evitar abusos episódicos em matéria de sensacionalismo e intromissão na vida privada, ou estabelecer paradigmas e normas de comportamento que mantenham a imprensa comprometida com o interesse público? Ao propor no seu 8º Congresso o Instituto da Autorregulação, a direção da ANJ, Associação Nacional de Jornais, certamente não examinou todos os desdobramentos da questão. Imaginou um código genérico, inodoro, indolor, destinado a desarmar as crescentes demandas em favor do controle dito social da imprensa. Jamais poderia supor que o assunto produziria uma inédita discordância interna e que essa discordância tornar-se-ia pública. O empresariado dos jornais dividiu-se e isto foi registrado pelos veículos que cobriram o Congresso. E o mais importante é que essa dissidência foi iniciada por respeitados jornalistas convidados para refletir sobre o assunto. A quebra da unanimidade na ANJ é extremamente positiva porque uma imprensa livre é geralmente plural. Quanto mais diversificada, mais legítima. Esta discordância envolve princípios e estratégias que, uma vez reveladas, não podem ser esquecidas ou enfiadas na gaveta. A autorregulação teria salvo da ruína e da degradação um jornal como o JB? Empresários que não respeitam as normas da sua corporação podem prosseguir impunes? A autorregulação entrou para a agenda pública para sempre.
A Associação Nacional de Jornais, a ANJ, surpreendeu a plateia no Congresso da entidade ao propor um conselho de autorregulamentação. A proposta provocou discussão e polêmica entre os participantes. A associação pretende escolher até o fim do ano um conselho com 7 membros que vai examinar os casos e impor as eventuais sanções. O que a gente pretende é estabelecer um padrão geral. A gente já tem há vários anos um código de ética no nosso estatuto. Todo jornal que se filia à ANJ, ele assume o compromisso de respeitar os preceitos desse código de ética. Recentemente, esse código de ética passou a ser também um código de autorregulamentação, e agora nós estamos dando mais um passo, que é buscar mecanismos por meio desse conselho, para que todos os jornais possam realmente cumprir isso, serem estimulados. A gente sabe que será um desafio muito grande, mas a gente acha que é importante fazer isso diante do próprio amadurecimento da democracia brasileira. A reação à iniciativa foi rápida e inesperada. Dentro da própria ANJ, houve discordância sobre a questão. Eu vejo com um certo ceticismo essa proposta. Os Estados Unidos têm algumas instituições semelhantes que até funcionam de maneira razoável, como a Motion Pictures. Mas uma experiência similar a essa já foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte. A Inglaterra tem uma Press Complaint Commission que de alguma forma se assemelharia a isso. Mas não é, as experiências são muito diferentes. No Brasil, uma experiência como essa pode até funcionar na área de publicidade. Mas nessa área tão importante dos meios de comunicação, nós precisamos mais. Em primeiro lugar, nós precisamos de uma legislação adequada que nós não temos. E depois um fórum que seja razoável, mas que incorpore todas as partes no processo, que são os técnicos, que são as emissoras de televisão, mas que é também a sociedade civil. De forma que eu imagino que é mais uma proposta cheia de boas intenções e que não vai passar disso. A autorregulamentação de instituições patronais é uma prática centenária. Ela já existe em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, desde a década de 20 do século passado. E os resultados que ela produz são sempre complementares à regulação do Estado, mas ela não substitui a regulação do Estado em hipótese alguma. Não creio que esse código da Associação Nacional de Jornais possa ter uma interferência que ultrapasse o limite das próprias empresas, porque elas não podem estabelecer decisões e procedimentos e impor ao conjunto da cidadania. Então, as eventuais lacunas resultantes da revogação da lei de imprensa podem ser supridas como estão sendo pela legislação comum, inclusive no que concerne ao direito de resposta, sobre o qual há um olhar muito reduzido, muito limitado, partindo do pressuposto de que o direito de resposta é algo típico só da área de comunicação. O direito de resposta abrange o comum das pessoas no conjunto da sociedade e pode ser aplicado mesmo em questões que não tenham relação com os meios de comunicação institucionais. Atualmente, a Associação Nacional dos Jornais tem quase 150 jornais associados em todo o país, que representam mais de 90% da circulação diária nacional. O desafio da entidade é abrigar na mesma proposta vários jornais de diferentes perfis. Eu vejo a princípio com bons olhos, mas a gente não pode deixar de ter uma certa visão crítica também. Os jornais, eles iriam punir os seus associados, os seus pares, e se fossem punir, como colocar essa pena de forma efetiva? Como punir os jornais? Eles teriam poder de aplicar essa punição